Você já percebeu que a maioria das aulas de eletrônica que te ensina sobre o MOSFET acaba transmitindo uma teoria que até faz sentido, mas que quando chega na prática, as coisas acabam não fazendo tanto sentido assim? Pois é, a teoria é importante, extremamente importante, mas ninguém te conta como o MOSFET se comporta na placa eletrônica quando está em pleno funcionamento. E hoje eu quero te mostrar na prática o que essas aulas não te ensinam, como entender, testar e interpretar o funcionamento desse componente durante o seu uso. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Thiago Lima, sou formado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica e também em Técnico em Mecatrônica. Trabalho com reparo de placas eletrônicas desde 2015 e sou sócio de uma assistência técnica aqui na minha cidade, onde a gente atua no segmento industrial, hospitalar e também do agronegócio. Estou aqui nesse canal para contribuir com a sua evolução cada vez mais. Na maioria das aulas, o MOSFET é apresentado com uma chave que recebe um pulso no seu gate e faz o controle da tensão entre source e dreno. E isso, de fato, é o que representa o funcionamento básico desse componente. Mas acontece que quando a gente pega um MOSFET diretamente na placa eletrônica e tenta fazer o seu teste, essas medições podem variar e sofrer alterações devido aos componentes que estão presentes na placa eletrônica. Então, quando eu venho fazer a minha medição aqui do meu MOSFET, eu posso encontrar valores que às vezes são diferentes dos valores que a gente está acostumado a medir e pode acabar trazendo uma percepção errada sobre o funcionamento do nosso componente, fazendo com que a gente tenha um diagnóstico errado. Então, entender essas medições do componente de acordo com o seu funcionamento é extremamente importante para qualquer técnico. Nesse momento, quando você faz a medição de um MOSFET sem saber qual é o resultado esperar, e sem saber interpretar o resultado que o multímetro te apresentou, que o técnico iniciante começa a fazer as substituições de maneira aleatória aqui dos componentes. Então agora vamos entender o funcionamento desse componente. O MOSFET, geralmente, ele é de canal N, que é o mais comum utilizado nas placas eletrônicas. O seu terminal source é conectado ao GND e o seu terminal gate precisa receber uma tensão positiva para poder chavear o sinal de source para dreno. O source ele é conectado em uma carga. Essa carga pode ser o nosso motor, por exemplo, que vai realizar algum trabalho. Tá? Quando ele recebe esse pulso positivo no gate, que pode ser em formato de chaveamento ou não, ele vai fazer o trabalho de conduzir e alimentar a nossa carga. É nesse momento que a gente coloca o nosso MOSFET em pleno funcionamento. Agora, atenção, se o MOSFET não estiver recebendo esse pulso positivo, que pode vir de um drive ou de um microcontrolador, ele não vai funcionar, o que pode trazer para a gente um falso diagnóstico de que o nosso componente está danificado. Mas a verdade é que o pulso que ele deveria receber vindo do circuito controlador não está chegando. Então a gente precisa fazer um diagnóstico no circuito anterior ao MOSFET. E é aí que entra o nosso segundo ponto de atenção sobre o nosso MOSFET. Esse componente ele trabalha em conjunto com outros componentes, com drivers, com microcontroladores, com resistores, com CIs de PWM. Então a gente precisa estar atento no processo de diagnóstico, onde se o meu MOSFET está funcionando de maneira adequada e mesmo assim a minha carga não está sendo acionada, eu preciso retornar à minha análise e conferir se o meu sinal de chaveamento está chegando ou não. Assim, eu consigo diagnosticar aonde está o meu possível defeito. Agora aqui eu quero listar também alguns erros comuns que técnicos iniciantes podem cometer. Primeiro deles é fazer a medição do MOSFET sem identificar os seus terminais. Esse MOSFET aqui, por exemplo, é um MOSFET que está no encapsulamento TO220, que é gate, dreno e source, nessa ordem da esquerda para a direita, pino 1, pino 2 e pino 3. Mas existem MOSFETs que estão em encapsulamentos diferentes e que essa ordem pode ser alterada. E se ela for alterada, na hora de fazer a medição, você não vai conseguir medir de maneira correta o teu componente se você não tiver identificado a sequência de pino. Segundo ponto importante, antes de substituir o componente é preciso analisar o circuito de controle. Se a tua carga não está recebendo alimentação,
verifica o MOSFET. Se o teu MOSFET está ok, funcionando corretamente, a gente verifica o drive de chaveamento. Então, a gente vai retornando e conferindo cada parte do circuito para não fazer substituições desnecessárias e não perder tempo e não correr risco de danificar a nossa placa. Terceiro ponto extremamente importante, após fazer a substituição do nosso componente, a gente não conferir a nossa carga. Se a nossa carga estiver em curto ou danificada e a gente trocar o MOSFET e energizar a placa novamente, jogamos dinheiro no lixo. Nosso componente vai queimar novamente, vai danificar e a gente vai precisar fazer uma nova substituição. Bom, agora que você entendeu mais sobre esse componente, você precisa entender que esse comportamento de entender o funcionamento dos componentes é o que vai separar os técnicos iniciantes dos técnicos profissionais. Os técnicos que vão passar horas e horas tentando diagnosticar um defeito para os técnicos que vão fazer diagnósticos rápidos e precisos. E se essa aula te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque semanalmente nós estamos postando conteúdo aqui no nosso canal. Se você quer acessar um treinamento curto e objetivo para te ensinar um passo a passo para diagnosticar defeito em placas eletrônicas, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do nosso treinamento Eletrônica 10X para você acessar agora mesmo por apenas R$ 47. O link vai estar aqui embaixo e a gente se vê. Até a próxima.